Começando mais um Discoverycast, podcast que tem a intenção de levar a tua empresa, a tua carreira para outro nível. E hoje a gente vai receber alguém que eu considero muito especial, um dos maiores nomes da área. Ele que fundou praticamente a Sensidata ali, foi um dos primeiros 10 funcionários. Sensidata, para quem não conhece, foi uma das primeiras empresas com foco em sucesso do cliente do país. Ele também é considerado entre os 100 mundialmente falando, tá? Tá entre os 100 maiores nomes de CS aí do mundo. Uma experiência em acho que mais de 100 a 200 empresas atendidas nessa área de CS. Então hoje a gente está recebendo o Molina diretamente de Potiguar, mas está em Natal oficialmente, né? Voltei Molina, agora. se apresenta aí um pouquinho para a galera. Obrigado aí, João, pelo convite, galera do Discoverycast. É tudo isso que você falou aí. Potiguar, passei um tempão fora, me diverti bastante ajudando a implementar. Você falou Quando era mato, né? Exatamente. Você é quase fundador, porque de fato eu não sou fundador da Sensidata, teve lá os 5 sócios que fundaram, mas saí de lá já no finalzinho da aquisição com a Zenvia. A Zenvia recém adquiriu a Sensidata. Passei por uma experiência na First Falcone recentemente e tô voltando pra terrinha, morar Bom aqui. demais. Agora... E revolucionar também esse mercado nordestino, né? Exatamente, Trazer muito exatamente. conhecimento. Arino, eu tava bem empolgado, sendo sincero, você que tá assistindo, porque eu vejo que é um assunto, quando se trata de sucesso do cliente, que tá pouco falado ainda, principalmente no Nordeste. Uhum. Se confundem muito com o sucesso do cliente, aquela parte, a gente valoriza o sucesso do cliente e não ali a estrutura que tá por trás disso, né? E aí eu queria começar, Molina, já que tu falasse um pouquinho, qual a diferença do atendimento ao cliente para o CS, né? O sucesso do cliente. Boa, perfeito. Assim, o sucesso do cliente ele surge como uma estrutura dentro das organizações muito voltada à área de negócio. Então, tem algumas distinções básicas entre o que é um atendimento e o que é você praticar sucesso do cliente. Uhum. Por exemplo, o atendimento ele é reativo. Você reage ao processo que aquele cliente vai trazendo as demandas, etc. E você vai ali, por exemplo, numa gestão de ticket ou por WhatsApp, como é que você faça com seus clientes. O sucesso do cliente ele é proativo. Ele busca entregar boas respostas ao longo da jornada do cliente. O sucesso do sucesso do cliente, ele então, nesse formato, ele é uma área de receita. Ele busca gerar, crescer, aumentar, ampliar e manter receita. O suporte, o atendimento, geralmente é tido como uma área de custo. É quando dá muita bronca, alguém me liga. Assim. Você mantém ela para sustentar o negócio. Então, você naturalmente trabalha ela como uma área de custo. E também o atendimento, ele geralmente tem uma visão até preditiva, até consegue prever quando vai dar algum problema ou coisa do gênero, mas ele não é prescritivo. Ou seja, esse para mim é um dos grandes pontos de diferença. O CS ele não só sabe o indicador, entende o indicador, vê que vai dar problema e se antecipa na gestão do risco ou da oportunidade com os clientes. Muito bom, muito bom. E aí o CS acaba sendo algo novo, né? Essa estrutura. A gente tem uns 10 anos para cá que tá mais forte, né? Ali Vale do Silício, enfim. E aí hoje, no teu ponto de vista, CS é para qualquer tipo de empresa. Vamos supor, eu tô ouvindo isso aqui, trazer um exemplo real. Eu tenho uma empresa que eu entrego açaí. Eu preciso de um atendimento, de um CS. E o que é que eu metrifico, ou o que é que eu analiso para analisar se é um CS ou um atendimento? Perfeito. Depende da estratégia do negócio, assim. Se eu tenho uma base de clientes ativa, ou seja, 500, 400, ou no meu açaí, por exemplo, são 30, 40 clientes que constantemente compram, eu posso fazer um processo, uma jornada com esses clientes para que eles sejam ofertados outros produtos, de repente, se for o caso, ou comece a entender as preferências daquela pessoa. Por exemplo, você toma açaí toda quinta-feira. Então, quinta, 3 da tarde. Então, deu meio-dia, eu te aviso. Ó, teu açaí tá pronto. Já coloquei o MM. Tô viajando aqui, tá? Então, eu antecipo necessidades. Aí desse cara já... Antecipo necessidades a partir dos dados. Então, assim, se teu negócio tem cliente, tem dado, e você consegue construir uma estratégia de engajamento com teu produto, de modo que no final do ciclo você vai ter um cliente mantendo receita e aumentando o uso dessa receita contigo, CS é para você.
Agora, eu sei que, por exemplo, o pequeno empreendedor, que é um empreendedor de açaí, né? Ele tem inúmeras outras dificuldades e potenciais atritos durante a jornada e tal, que ele tá preocupado, de repente, com o fornecedor, que está mais ligado a supply ou coisa do tipo, ou de adquirir novos clientes e tal. Então, às vezes, ele não está numa fase de maturidade para implementar um processo desse. Sim. Naturalmente, assim, se eu trabalho com recorrência, por exemplo, então, pegando um exemplo, sei lá, essas clínicas que apareceram agora bastante de remover pelos Sim. e etc. Então, Alguns você tem um clientes custo aí. recorrente com isso. Pessoas que recorrentemente vão ter experiência contigo. Pô, como é que tá a jornada desse meu cliente? Que outros produtos eu posso oferecer ao longo da jornada, naturalmente? Então, tudo, você tem uma base de cliente ativa e você consegue engajar e fazer ele não só consumir melhor o seu produto, ter sucesso utilizando o seu produto e também gerando novas receitas para você, Muito no bom, caso. muito bom. Eu comecei meio que a estudar mais essa área do CS, porque eu vi até um dado que era tipo assim, é 5 vezes mais fácil, né, Uhum. vender para o mesmo cliente do que vender para um novo cliente, né? E hoje eu vejo que muita gente gasta muita força até nas vendas, é claro, e pouco no sucesso do cliente. Hoje, o que é que tu vê assim com relação, vamos supor, ter uma operação não tão madura de CS? Como eu começo a administrar essa base para talvez ver como é que eu posso ali, né, ter mais recurso com a mesma base? Qual seria ali os primeiros passos? Boa, maravilha. Naturalmente, quem trabalha com receita recorrente tende a olhar isso mais cedo. Por quê? Porque se você pega seu nível de receita e você é uma empresa que já tem 30, 40 clientes, você não vai botar 30, 40 clientes todos os meses. Você vai botar 1, 2, 4 clientes por mês. E se você fizer uma conta simples, 90% da receita do mês que vem você já tem agora. Então é necessário que você mantenha essa receita ao longo do tempo Porque tá gastando um balde furado, né? e cresça, exatamente. Então, assim, você trouxe uma pergunta que é mais ou menos assim: em que momento eu percebo que eu preciso ter um time de clientes? Eu partiria desde o começo, mas é porque, enfim, é meu É o DNA, background. né? Mas assim, a partir do momento em que novas receitas incrementais são menores que a receita que eu tenho na base, se o meu mercado é muito vermelho, ou seja, eu tenho muita competição pelo mesmo cliente e eu não consegui disruptar ainda de alguma forma, e eu preciso porque é um fator competitivo de diferenciação no final do dia também. Então, se eu tenho e não necessariamente precisa ter uma figura de sucesso do cliente, né? Um gerente ali de contas e tal. Posso até, para quem está com ticket maior, atuar de maneira mais premium, etc. Mas de ter essa visão para essa base de clientes, que é uma visão basicamente que contempla uma jornada. Que esse cidadão ou essa cidadã que comprou meu produto vai, ao entrar, precisa ativar, precisa consumir, precisa fazer. Depois de um certo tempo, como que ele evolui no consumo dessa ferramenta, ou desse produto, ou desse serviço que eu vendo. Muito bom. Eu vi até algo que possa ser que as pessoas confundam, que é experiência do cliente, Uhum, sucesso do cliente, que são coisas diferentes, né? uhum, Explica aí um pouquinho, tipo assim, porque tem gente que fala, não, vê o livro da Disney, aí fala, pronto, uhum. aí agora eu vou entregar um bombonzinho no meio do meu atendimento, e isso aí vai ser o sucesso do cliente. O que é que diferencia a experiência do sucesso do cliente? Perfeito. A experiência, ela também é um ponto muito importante, inclusive para o sucesso, né? Eu entendo que a experiência ela já puxa mais para um lado do encantamento. Como que eu consigo encantar, fazer com que aquela Uhum, pessoa tenha momentos uau, por exemplo, que é um negócio que existe muito. E as pessoas discutem. O sucesso, ele também tem uma visão de experiência, porque não tem sim, como. Não casa. Se você não entrega uma boa experiência, um bom produto, etc., no final não tem como você sim. buscar caminho de resultado. Mas também tem um olhar e tem um quesito forte de resultado. Uhum. E por isso que se coloca dentro de uma área de negócio. Porque eu consigo correlacionar as ações que eu tenho com ganho de Você receita, pagou por isso, com ganho de você... receita, com manutenção de receita na linha do tempo, com trazer novas receitas, com fazer novas vendas para aquela base, etc. Então, você tem um olhar basicamente de busca por resultado. Um Praticamente vai mais resultado e o outro acrescenta exato. isso ao...
né? E se complementam, assim, não, vou dar um exemplo. Se eu compro um produto, o produto não é bom, mas a experiência até de compra foi boa, etc. Mas eu não atinjo o resultado que eu tenho com aquele produto, pô, eu gosto de João. Acho o João legal. Me Pessoa, deu bons gente materiais, boa. fez tudo por mim. Mas assim, eu não, no final do mês não tô atingindo meu resultado. E quando eu preciso cortar a receita, Exatamente. Então, assim, tem uma experiência bacana, meu produto é até interessante, mas eu não tô tendo resultado. Então, esse é o grande olhar, assim, a grande chave a ser muito virada bom, dentro de uma área de sucesso do cliente. muito bom, muito bom. E aí tu falou algo, né, de que o sucesso do cliente tem muita gente que não vê isso como uma posição de que vai me gerar receita, né? Uhum. Diferentemente do atendimento, vai ter custos. Só que aí eu também já vi as primeiras pessoas que têm esse também conhecimento do CS, ele já pensa assim, meu CS vai vender mais coisas para o mesmo cliente. E aí às vezes é o cara que tem uma telefonia, você nem usou o plano, ele já está oferecendo gaste mais aqui comigo. Uhum. E aí, como identificar, tipo assim, como ter uma área de sucesso do cliente para saber que momento eu ofereço mais, quando Uhum. não ofereço mais, como é que eu identifico isso sendo totalmente ali não especialista no CS? Perfeito. Eu sou um dos grandes especialistas em dados, né? Eu busco Uhum, muito, toda a minha vertente, tal, mentorias, aulas que eu dou, geralmente é voltada a isso. Não tem como você ter um sucesso cliente sem ter dados. uhum, Não tem. Então, uma das tarefas básicas. Enfim, crescer negócio de qualquer forma, uhum. sem dado é complexo. Fazer sucesso do cliente, então, é semi-impossível. Então, por exemplo, você trouxe o exemplo da telefonia. Pô, eu vou oferecer um produto para um cliente que ele está consumindo mais, que ele não está nem consumindo o básico, não faz sentido, né? Agora, tem gente que estoura todo mês e fica comprando extra. E ninguém nunca. Pô, pra mim é até legal que ele compre o extra, né? Só que todo mês ele começa a ter um ticket mais alto. Porque eu não já ofereço de cara assim, ó, bicho, faz esse upgrade aqui, tu vai economizar R$ 10 por mês, mas eu tenho a garantia enquanto fornecedor que você vai estar por mais tempo consumindo aquele volume que eu tô te vendendo Totalmente agora. embasado no que tu Exato. falou da jornada, né? Exatamente. Então, é um ponto de. É dado, fi. É dado. É pegar a base de cliente. Não existe mais aquele modelo em que você recebe a lista e sai ligando para todo mundo feito maluco, porque não é inbound. Vendendo para quem já é cliente. Exatamente. É um processo que você precisa compreender, dimensionar a partir dos indicadores que define-se para cada um desses produtos ou vendas que você vai fazer. E tem todo um processo de relacionamento que foi construído com esse cliente. Você não chega só assim, ei, vamos vender? Ó, tu tem um pacote novo. Tá? Qual foi o relacionamento que você criou com ele? As experiências que você promoveu, já que você pontuou as experiências. Tudo isso eu tenho em função do cliente. Eu pego lá o histórico daquele cliente, eu sei que ele recebeu um bombonzinho, por exemplo, que ele consome nos últimos 3 meses estourando a faixa, Conheço tudo dele, né? que ele ficou mês passado 10 dias sem internet. Pensa um cara que ele tá 10 dias sem internet. Vou dar um exemplo. Exemplo bom. Ele tá 10 dias sem, você pegando aí nesse caso aí da telecomunicação, tá 10 dias sem internet. Quero vender pra ele. Antes de vender pra ele, eu já vou dar. Ó, você ganhou R$ 100 de bônus. Ou 100 mega de bônus. Vi que você tá sem. Tô te presenteando aqui. Tô. Virou o mês, o pessoal vai lá usar de novo. Aí na hora que baixou, ó, lembra que mês passado você consumiu, em vez de tanto, consumiu Y. Te dei 100. Esse mês eu tô te dando R$19,90 de desconto, um exemplo, para você fazer o upgrade de plano e sair de R$ 100 para 140. Mas assim você vai Totalmente dobrar o teu negócio. diferente. E aí você usou uma linha de dado para justificar a questão do negócio com o cliente e você tem aquele relacionamento com ele. Você sabe que é um cliente que usa todo mês, etc, etc. Esses dias é um estudo da Churnex, eu acho o nome não lembro agora, mas eu tenho quase certeza que foi. Eu vi Matheus Neves postando, inclusive um abraço, Legal. Matheus Neves. Tem que vir aqui também. É, que um cliente que faz downsell ou upsell, ele tende a ficar por mais tempo com você. Então, às vezes, a pessoa tá com... Vou dar um exemplo. Eu tenho um plano lá de 100 gigas e tô usando todo mês 10. E meu menor plano é 50. É fácil pra esse cara sair.
Olha aí. E se eu sugerir de repente assim, ó, em vez de você tá usando. Ô, João, todo mês você tá deixando 90 GB na mesa. Por que você não muda pra um plano de 50, por exemplo? Olha aí. Então, eu tô fazendo um Eu downsell já tô nessa pessoa. precavendo. Tô fazendo um downsell nessa pessoa, até do ponto de vista do negócio é irracional. Só que na linha do tempo você vai fazer o quê? Porra, aquele cara percebeu que eu não tava usando. Disse, não, vou te. Uhum. É melhor você economizar dinheiro aqui, passo mais tempo e de repente eu passo a conhecer outros produtos daquele fornecedor. Além da internet, ele tem TV. Uhum. Só, que tal você trocar todo esse plano que você tem aqui por isso aqui, mais tal outro produto? Bom, muito bom. E tá falando algo aí que eu tô achando muito interessante no quesito de que é como se você também tivesse que ter novos produtos, e eu acho que várias empresas barram nisso, para o mesmo Uhum. cliente, né? De que no açaí tu usou o exemplo de, pô, será que eu não tenho algo além do açaí ali que talvez faça sentido? Aqui da telefonia, se eu tiver outra coisa para acrescentar. E Uhum. como abrir o horizonte com relação a isso, Molina? Quesito, pô, eu tenho um produto e... Exemplo, vou citar um exemplo. Eu tenho uma empresa de energia solar, que aí vai ser uma coisa interessante se estudar aqui. Tem vários clientes de energia solar. Massa. E meu produto é vender o painel de energia solar. Perfeito. Vale a pena eu ter duas perguntas que vão ser juntas dentro desse case para você aí arregaçar. Vale a pena primeiro se ter um CS, até porque eu só tenho um tipo de produto. E se eu fosse ter outro produto, como abrir mais esse meu horizonte? Diana? O que é que eu devo analisar? Perfeito. Pronto, no quesito de energia solar, eu preciso ter um CS? Não necessariamente. Às vezes o implantador, a pessoa que vai estar lá Uhum. fornecendo todo o serviço, ele se mudar um pouquinho o job description dele, né, o escopo do trabalho dele, ele já se torna uma figura que entrega sucesso do cliente. Muito bom. Assim, veja ele lá, ó, subindo no telhado, montei piriri pororô, eu vou levar informações úteis para o cliente, eu vou explicar como é que ele mantém a placa de uma maneira, sei lá, criar um contexto Uhum. diferente, porque aquilo ali é um ponto de contato que eu tenho com o meu cliente. É indicação mesmo, né? Eu tenho um ponto de contato com até arrumar uma indicação, um primo, um parente e tal, e esse fornecedor, essa pessoa que está indo lá instalar, ter condições de imputar isso num CRM ou coisa do gênero, para ele ganhar uma comissão, se for vendido, aí começa a trabalhar de outras formas. Então, não necessariamente eu preciso ter uma figura que gerencie essa carteira, até porque eu não conheço muito esse mercado, mas imagino que são compras one shot. Tipo Só uma compra. imobiliária, para quem tem um modelo É, imobiliária, modelos o qual você a não. pessoa compra uma vez, a pessoa vai lá, instala e é isso, né? Eu imagino assim, não tem um relacionamento com aquele Uhum. cliente ao longo da vida. Então, abrir os horizontes é muito conhecer e conversar com os clientes. Por quê? Todo mundo que tem na sua base de clientes tem uma pá de necessidade. Tem problema que estão relacionados, nesse caso específico, à gestão da energia. Então, por exemplo, esse cliente pode ser que ele não conheça o mercado livre de energia, ou não conheça como funcionam outros modelos que ele pode remunerar Talvez aquele manutenção aí. manutenções, etc. Ou sei lá, até outros fornecimentos de inteligência dentro da casa, de repente, uma luz que acende e Olha tal. isso aqui. Você tá falando de abrir o horizonte. Ó, energia solar, de repente já saiu uma sacada para quem está escutando. Não é o seu mercado, teoricamente, isso. Mas ter o conhecimento é importante. Você acha que na grande parte dos casos é isso? Tipo assim, você tem que estar atento ao mercado todo ou você ter parceiros para indicar um exemplo? Independente assim do modelo, um dos maiores ativos que você tem dentro de uma organização de qualquer setor é cliente. É cliente, é você ter é, pessoas ali na sua base que te gerem receita. Então, pô, se eu já tenho um conjunto ali de 10, 20, 50 pessoas que me geram receita de formar, é porque elas já passaram por todo um processo de conscientização, conhecimento, blá blá blá, consideração, comprou de mim. Então, consegui criar um laço de relação com aquela pessoa. Eu tenho os dados já desses clientes. Eu tenho quem são, onde vivem, etc. Telefone, sei lá, tô viajando aqui.
Tem um relacionamento inteiro ali. Isso Por é que um não usar ativo. isso? Isso é um ativo, mano. Dentro do modelo de qualquer negócio. Caraca. É tipo assim, eu tenho uma picareta. Por que eu não vou buscar ouro? Se eu já tô com a picareta na mão. Muito Entendeu? bom. Muito bom. E aí se pega o que quesito que às vezes o cara tá sempre atrás de novas ferramentas de venda e às vezes a venda já tá ali, né? Perfeito. E outra, quanto maior essa base, maior vai sendo seu ativo. O que é que eu faço com esse É, ativo, né? o ponto é que, tipo. Tá doendo em mim aqui, tá? O ponto é que, tipo assim, às vezes, como a gente trouxe logo no começo, enxerga a base de cliente como um passivo. Entrou. Entrou, pô, agora eu vou ter que manter, atender ticket, não sei o quê. Aí a área que atende o cliente já não é muito satisfeita, porque é bucho o tempo todo, só problema, etc. Lá. Pô, cliente, tem um amigo meu, inclusive seu xará, João Vitor, que trabalhou comigo, que ele costuma dizer que cliente só dá duas coisas: ou alegria ou aprendizado. Muito bom. Ou alegria ou aprendizado. Ou você se diverte, comemora com o cliente, ou você aprende uma coisa que você tem que mudar para evoluir junto. Isso é realmente totalmente diferente. Não é que não é o cliente que ou dá bucha ou dá certo. É, o que Exato. dá bucha tá ali dando algum sinal ali que Quanto custa uma consultoria hoje de qualquer coisa, de produto, de pentest, etc. Cara, o cliente tá ali na tua cara dizendo que você precisa ajeitar, pô. De graça. De graça não, pagando para e você. aí pro cara ser fraco às vezes não quer ouvir o feedback. Exato. Então, Ou assim. ser mole. Então, um dos grandes pontos de, tipo assim, como que eu amplio, cresço a base, é ouvir. Trocar ideia, perguntar e ouvir, tá aberto o que o cliente tá para dizer que você vai achar novas oportunidades de negócio dentro da sua base, dentro do seu, da sua indústria lá de energia solar ou Muito de bom. imobiliária, que foi outro caso que você trouxe. Muito bom. E tem algo que eu vi, se eu não me engano, foi até o Pestana, da Ciência Data falando, que eu achei bem interessante que tu falasse um pouquinho tua visão sobre isso. Que foi tipo assim, às vezes eu já gastei muita força adquirindo 150 clientes, né? E ali, esses 150 clientes me gastou um dinheiro pra caramba disso. Mas se dentro desses 50 clientes cada um gastar mais R$ 30 comigo, né? Já vai gerar ali uma receita gigantesca com relação a, enfim, do que tá atraindo novos clientes. Uhum. E aí, ainda assim, os caras olham, tipo, tem um CS para quem já tem um modelo mais de reincidência, ou um modelo que o cara compra, sei lá, a cada 3 meses, pelo menos hoje em Uhum. dia, como um custo, né? O hipercrescimento diz, o sucesso do cliente tem que ser uma das primeiras 10 contratações, né? A teoria Uhum. dele. Cara, vamos supor que eu estou querendo validar meu primeiro funcionário de sucesso do cliente. E aí eu nem Uhum. tenho esse conhecimento todo, além de como implementar. Qual, na tua opinião, seriam os primeiros ali passos, né? De, pô, vou fazer meu cliente gastar mais, vou botar um primeiro funcionário. Por onde começar, meio que? Perfeito. Acho que o primeiro passo, independente, se você está ouvindo agora, primeira vez que eu vou falar de sucesso cliente, vai estudar. É. Livro. Vá conhecer, se conecte com gente, participe de palestra, de evento. Hoje já está bem melhor, assim, em termos de Antigamente conteúdo, era mato, etc. né? Exato. Segundo passo, uma vez que você entendeu o conceito de maneira mais consolidada, defina para que você precisa de um time de sucesso cliente. Cara, E, obviamente que vai ter indicadores de negócio e tal, mas para que voltar ao da cliente? Você vai engajar o cliente mais, a partir disso você vai apresentar novas ofertas, etc, para que ele tenha um sucesso. Então, o que é sucesso para esse cliente? Pô, check, define isso. Aí você traz uma pessoa para executar a estratégia. Qual que é um dos grandes problemas, inclusive, nessas contratações? Pessoa empolgada, estudou um pouco, ouviu um podcast leu um sobre livro. CS, vai no mercado, contrata uma pessoa na maior boa vontade, mas assim, um estagiário ou uma pessoa super júnior que não tem muito ideia larga, assim. Então, E resolva, né? pode ser que dê resultado, assim. Não tô dizendo que não pode dar resultado. Mas a pessoa não tem uma visão da estratégia, para onde tá indo, quais são os direcionadores, o que E é que depois vai gatilha, botar a culpa etc. nela, né? Tipo Exato. assim, de que, Então, pô, assim, não deu certo. Isso eu gosto de falar, tipo assim, um CS Júnior, você tem que ter um conhecimento da operação para ele, você acompanhar de perto. Se você não tem, a melhor coisa aí, dando dica como headhunter, cara, contratar alguém mais sênior,
para te dizer o que tu vai fazer. Porque se tu não sabe e contrata outra pessoa que sabe um mínimo, não vai dar certo, ainda mais no nível da tua operação, né? Perfeito. E assim, um dos. Mas aí, voltando assim, tenha um para quê que o seu time de CS vai existir. Uma vez que eu tenho o para quê, contratei uma pessoa minimamente aderente a isso, aí você começa a dar os passos de time de CS. Construir uma jornada de cliente para declarar quais são os pontos de contato. Aí dessa jornada vão surgir playbooks que você vai aplicar no dia a dia, de onboarding principalmente, que é numa fase crítica de reduzir barreira técnica e de entendimento é no começo. Uhum. Sabe aquele velho ditado que a primeira impressão é que fica? É isso mesmo. Então assim, eu preciso tratar esse cliente que tá entrando para ele já não entrar cagado com todo respeito aí do meu francês. e o cliente do legado eu vou atuando ao longo da jornada também para ir melhorando a percepção de sucesso desse cliente. Bom, como começar a entender a jornada do meu cliente? Tipo assim, o que é que eu vejo, né, aqui na realidade Nordeste? Quando se trata de SaaS, o conhecimento sobre a área de CS, das fases, é muito mais avançado do que qualquer outro segmento. Quando se trata de qualquer outro segmento, parece que é o passo a passo. Como começar? Vamos supor, tu falou, pô, ainda não consigo trazer um CS. Como começar a identificar essa jornada do meu cliente assim? O que é que eu posso fazer? Boa. Uma jornada. O que é uma jornada? Vamos antes de falar de jornada do cliente, falar de jornada. Eu saí lá de casa e vim para aqui. Uhum. Tudo bem? Nesse caminho foi suave, tranquilo? No geral, sim. Minha experiência foi tranquila. Vim no meu caminho. Opa! Não, Ah, só. tá. Vim no meu caminho suave e tal. Só que aí teve semáforo que eu parei. Teve ambulante me oferecendo coisa, etc. Ao longo do caminho. Pô, se eu sou um desavisado e é a primeira vez que eu tô dirigindo um carro, eu me perco nesse processo. Então, assim, como eu já faço isso constantemente, suave. Então, jornada é tudo que diz respeito a pontos positivos, negativos, que é preciso melhorar, gaps, entendimento de todo o processo que a pessoa passa. E tem coisa que parece óbvia, né? Parece óbvio. Parece que é, mas nem sempre é. O óbvio precisa ser dito também. E aí, pensa num cenário. Você tem um produto, o produto ele não é tão intuitivo, ou às vezes até é, mas ele pode ser apreciado de outra forma, ou ter um outro olhar. A minha jornada de consumo desse produto, desse serviço, é o que leva em consideração que resultados eu vou obter ao final da jornada. Então, assim, tem um quesito de experiência muito forte em alguns contextos e mercados específicos, porque é o que vai gerar mais, principalmente no B2C. Olhando para o B2C, que é venda do consumidor final, você geralmente vai tratar muito mais experiência do que sucesso do cliente, porque nem sempre o ticket compensa. Agora, se eu vou olhar para um B2B, eu tenho que fornecer sucesso do cliente. Ele tá pagando para isso. Porque é complexidade. Eu vou ter uma pessoa para reduzir o grau de complexidade e entendimento dessa jornada. Aí eu vou, por exemplo, ofereço um serviço, ofereço um software e tal, a pessoa tem uma jornada para cumprir, para entender como lida com aquele produto. Né? Ficar claro para ela os papéis e responsabilidades, onde que ela consome conteúdo para utilizar aquilo de maneira mais tranquila, mais fácil, etc. Muito massa, muito massa. Algo que meio que ocorre... Acho que eu enrolei e não respondi sua pergunta. Qual era a pergunta? Não, tu fez e tu respondeu. E aí, entrando, até um cliente meu um dia trouxe esse case e eu acho bem interessante trazer para a mesa, né? No quesito de que, às vezes eu tô vendendo ali pro cliente. Pô, fiz lá toda a minha jornada de vendas. Deixa eu ver, eu tô pensando aqui se eu posso mencionar, né? Que tem algumas coisas de bastidores do cliente, né? Você pode mencionar não. Mas, pô, fui lá, vendi um produto. E aí, às vezes, meu comercial tá conseguindo vender tanto, quando chega num certo ponto, é como se ele não tivesse o nível de consciência que ele precisaria para o CS fazer um bom trabalho. O cliente, você disse. O cliente, tipo assim, ele não tem aquela dor ainda aflorada. Então, vamos supor, vou usar exemplo energia solar. Então, o meu vendedor não fez o processo todo.
E ali quando chega pro CS, chega uma batata quente, porque ele achava que era outra coisa. Como encontrar, que eu acho que isso aí tu deve ter pegado muito, esse desafio de alinhar a venda bem feita para chegar no CS e o CS também ali. O que é que não pode faltar aqui nesse alinhamento, né? Vendas e CS. Perfeito. Cara, assim, vendas e CS, vamos entrando novos clientes, né? Que você tá colocando assim. O primeiro passo é pra gente dizer que o cliente não funciona, etc. Minha opinião, a gente tem que ter muito cliente. Tem que ter, assim, uns 300 clientes. Para desses 300, a gente ter uns 10, 15 que, pô, com essa característica, sei lá, vendedor tal. Tô dando exemplo Sim. aqui. O vendedor tal, toda vida que vende, dá tal problema. Ou clientes que moram na região XPTO. Tem muita sombra, tô viajando Sim. aqui. Não, E aí não boa. funciona. Então aí você começa a entender. Precisa ter volume de dados para poder dizer que um cliente funciona ou não funciona. Às vezes o cara tem duas hipóteses ali, dois clientes que reclamou, já É é. isso. Num contexto de 200. É peanuts. E aí Não tem também o preocupação. vendedor, tipo assim, eu acho que também o futuro é o vendedor tem uma característica de CS, né? Um pouquinho de que, Mas cara, assim, não isso vende aí. algo que. Mas isso já tem um tempo. Uhum. É, inclusive, essa turma que vende de qualquer jeito tá fadada a não vender mais. Só Na vende uma minha vez, opinião, né? obviamente. Não só nisso, mas também não se reposicionar mais no mercado. Porque venda você tá constantemente vendendo valor. Como que eu vou entrar de qualquer jeito assim, tirando pedido? Daqui a pouco o chat GPT tá tirando pedido para todo mundo, por exemplo. Se for depender só de tirar pedido, se for o caso, né? É, mas assim, o primeiro passo é isso. É assim, né? Para fazer ter uma certeza de que o cliente é bad fit, como a gente costuma dizer, o cliente que não tem fit com o meu negócio, tem um mínimo, eu falei 300 tirando onda, mas tem um mínimo de volume de que não funciona e os porquês para poder reclamar. Eu, CS, ou eu, dono do negócio. Beleza. Dado isso, retroalimente o seu time de vendas com o que ele precisa fazer. Ou seja, não vender mais tal região, não dar tanto de desconto, não fazer isso e aquilo, porque a gente já sabe que para o negócio, na linha do tempo, não é sustentável. Muito bom. Beleza? Agora, a relação entre CS e vendas, ela precisa ser de muita transparência. É só isso. Não tem dificuldade, não tem outra coisa, assim. Vendeu. João, é o seguinte, bicho, vendi, tá cagado, vai dar problema. O cara tem Ele todas já aquelas mostrou aqui, características, tal. Mas assim, se você for ciente que é isso, vá lá e entregue sucesso. Entendeu? Então, no momento em que a gente consegue gerar essa consciência também dentro do time, isso aí já começa muda. É. a rodar mais, né? Muito bom, muito bom. E um outro ponto, aí vamos assim, aí Sim, chegando lá, é fazer um handoff. Nem que seja traduz aí pra handoff, galera. pode ser sistemático, usando um sistema da informação e tal, um papel, um áudio no WhatsApp, uma Planilha. ligação, etc. É quando o vendedor fez uma venda, vou passar para o time de serviço, ó, vendi tal coisa para fulano de tal. Esse aqui são as características do meu cliente. É o cadastro, né? Uhum. Mas fazer um cadastro assim, dando o contexto do cliente. Muito bom. Quais são as expectativas que ele tem, tudo aquilo que foi mapeado desde o SDR, quando é um processo de venda, que passou ali por um insight, que foi para um closer, que trouxe as informações que tem um contrato, pô, pega todas essas informações que tem, consolida e passa para o time que vai fazer o serviço. Muito bom, muito bom. Dentro também do sucesso do cliente é o que eu vejo que. Eu vejo que é um fator do CS, mas eu vejo que é um da galera da maior importância porque gera indicações, né? Indicações que é o que hoje, né, no Nordeste e no Brasil todo se gera ali grande parte da receita de muitos negócios, né? Uhum. E aí entrando na visão do CS, né, do Molina, que já viveu muito essa área, quais são as melhores boas práticas com relação à indicação? É ali, o cliente tá fechando, você já chega junto, ou não, tem momento certo para isso, ou... O que é que tu vê? Bicho, depende. A resposta de consultor é uma bosta, né? Mas depende de Depende, é muitos. psicólogo, depende.
Depende de muitos aspectos do negócio. Acho que o principal ponto, assim, no geral, é ouvir o cliente e saber o que ele quer. Parece simples, mas isso aqui, se O, você o, aplicar... o principal problema de qualquer geração a galera chama de MGM, é Member Get Member, né? Você ter um usuário, ter um cliente que traz outro cliente para o negócio. Então você pode bonificar, você pode dar percentual de desconto, o iFood, essas coisas, B2C faz muito isso, por exemplo, etc. Pô, é uma estratégia de aquisição que às vezes é menor que o meu custo de aquisição. Eu gasto 200, 300 reais em mídia para trazer um usuário e o meu cliente eu dou um cupom de 20 reais de desconto. Bacana, mas nem todo cliente vai querer 20 reais de desconto. Às vezes vai querer uma camisa. Teve uma amiga minha que ela começou um projeto lá de chamado Advocacy, né? Que é você criar essa parte de advogados da sua marca para trazer gente nova. E ela foi fazer discovery com os clientes. Foi perguntar, foi entender o que eles queriam. Pasme, a maior parte da galera queria ganhar desconto no evento da marca deles, que eles fazem um evento de cibersegurança e tal. E a outra maior parte queria squeeze, caneta, camiseta E o da cara marca gastando, deles. vamos sortear um carro aqui. Não, pô. da marca deles. Caraca. Então, tipo assim, pô, imagina assim, eu quero. Se trouxer mais um outro aqui, outros convidados, me dá um brindezinho da Discovery Cash e tal. Ou seja, eu vou estar ganhando pra mim um valor que pra você é gestão de marca. Diga aí. Então, assim, como que ela descobriu isso? Conversando com os clientes. Acho que um dos principais pontos. Um dos principais pontos é a gente ouvir, bicho, o cliente. Parece bullshit, assim, mas é isso, pô. Eu pensei, O que acontece? faz uma reunião com 5 clientes. Posso ir aí tomar um café? Só... E o que acontece? Às vezes você pega e junta 4, 5 cabeças, que é a hora mais cara da sua organização, que é o diretor, o gerente, não sei o que, piriri-porô, pra ficar tendo ideia que no final não gera valor pro cliente. Você percebe? Tem agenda, vamos botar um exemplo, uma agenda lá de 1 horinha custou R$2.000 pra empresa. Só daquelas horinhas estarem ali. Caraca, verdade. E ninguém ouviu o cliente. Que era o cara que... Tá ligado? Tem um caso, eu não vou me lembrar da empresa, etc. Mas enfim, depois vocês pesquisando aí no Google, vão achar. Que foi, juntaram um conjunto de homens para desenvolver uma solução para as mulheres que menstruam. Ninguém... E aí eles desenvolveram, sei lá, uma luva para elas pegarem com o absorvente e tal, sem nojo. Mas isso não é um problema, entendeu? Não é um problema. Ninguém ouviu. Exato. Então, às vezes, a gente fica confabulando, tendo ideia baseado no nossa... A gente tem muita gente apaixonada por solução. Apaixonado, tipo assim, se eu colocar água do jeito tal. Solução, mas não quer se aprofundar no problema, no desafio. E quem tem a dor, o desafio, a tarefa, o ganho, o problema é o cliente. Se eu ouvir um pouquinho o desafio que ele tem, quais são os problemas, aí eu passo a pensar a solução. Isso aí é realmente a cultura centrada no cliente, né? Porque muito Perfeito. fala, todo mundo bota muito na empresa, sucesso do cliente, mas ninguém conversou, fez uma lista ali de vou conversar só para o cliente meter o pau aqui no que é que tá de errado, né? E às vezes elogia. Parece também que os empresários têm um ego um pouquinho mais fraco. Uhum. Então, é melhor que o cliente nem fale nada se tá bom ou tá ruim para não ter o perigo de, né? Uhum. Isso aí a longo prazo é um desafio. Tu ia falar alguma coisa? Não. Acho que é tudo isso. Caraca, tá sendo uma aula aqui, viu? E aí, entrando com relação a equipes de sucesso do cliente. Tá? Beleza. Hoje, o que é que você vê assim que faz ter um bom sucesso? Pô, um sucesso do cliente, não CS. Pô, eu tô contratando alguém para a área de sucesso do cliente. O que é que os melhores CS se tem e o que esperar, né, dessa pessoa que eu tô trazendo pro time? Cara, assim, ó, em fases de construção de estrutura, você passa por momentos diferentes. Sim. Então, tô começando ali com as primeiras pessoas, vou estruturar uma parte disso.
Então, geralmente, eu vou tá buscando gente que é mais desenrolada, que é tudo soft skill, assim, Não que é consegue ir necessariamente que viveu atrás. 10 anos de CS. Não. Aí, a partir de um certo momento, eu começo a quebrar essa estrutura em funções diferentes. Então, eu vou ter gente mais técnica e vou ter gente mais relacional. Então, por exemplo, um implantador de sucesso, né? A pessoa que faz o onboarding do cliente ali, uma implantação, etc., no começo, ela é um pouco mais técnica, precisa entender mais de produto, gestão de projeto, etc. Uma pessoa depois de mais para frente, ela sempre tem uma visão mais de negócio relacionada a dado. Muito Mas bom. para mim tem uma característica cultural que é independente do momento ou da fase que você tá ali montando seu time com as pessoas, é, precisa ser uma pessoa apaixonada por cliente. Que vai brigar pelo cliente, né? Assim, cara, Chegou numa não mesa, ela adianta. vai... Porque assim, ó, bem ou mal, sucesso do cliente, experiência do cliente, etc., assim como venda já foi muito tempo, é uma porta de entrada para muita gente que está iniciando no mercado de trabalho, certo? Você, pô, tem até uma formação, etc., mas precisa fazer uma coisa que está em alta, ou arrumar um emprego, etc., e aí acaba entrando nessa área. Não prospera se não gostar de cliente. Precisa ser apaixonado, por exemplo, precisa gostar de ouvir o cliente. Precisa entender das dores. Escutativa, E se nível alto. tiver uma visão analítica, aí Aí é o cara voa. que destoa. Exato. Muito, muito bom. E aí, vamos entrar num case meio de tipo, eu já tenho uma operação um pouquinho mais já consolidada, assim, eu já sou um médio, já tenho ali uma equipe comercial boa e já tenho alguns CS. E aí eu começo a ter algumas receitas vindas do setor ali do CS, mas também o comercial me gera muita receita. Em que momento saber, tipo assim, se eu tenho que mesclar e ter, pô, uma equipe maior de CS, investir menos em venda? O que é que esse cara tem uma operação um pouquinho mais desenhada, sei lá, 70% para a área de vendas? Como ele saber se, tipo, ele tem que aumentar, investir mais recursos, botar mais dinheiro no setor de CS, Uhum. que nele coloca em vendas? Uhum. O que é que ele tem que analisar nisso? É, eu acho que ROI. Onde você tá colocando dinheiro que tá saindo mais resultado. Quando o CS... É. Eu sou muito pragmático, assim, fazendo gestão de investimento. Por exemplo, se eu invisto meu tempo em coisas que vão dar resultado. Eu invisto meu dinheiro, eu vou comprar uma ação na bolsa, pessoa física, né? Eu vou comprar uma ação que eu tenho expectativa que ela cresça. Ou eu vou investir agora mais em renda fixa, por exemplo, que eu sei que eu tenho uma liquidez e tal, na linha do tempo, etc, etc. Então, investimento, pessoa física, pessoa jurídica é meio parecido. Pô, eu coloco dinheiro em vendas ou eu coloco dinheiro em CS? Ou coloco nos dois, ou mantenho um nível de relação, ou faço 50-50. Ou testo um novo modelo que além de CS e vendas, eu vou trazer produto e desenhar estratégias PLG, que é Product Led Growth, ou e junto um time de growth ali. Tem muitas estratégias. Para mim é o seguinte, investir tanto em CS, tanto em vendas, tanto em tal lugar, tanto em tal lugar, nos últimos 6 meses. Receita que aquilo gerou sobre o investimento, qual que tá dando mais? Aqui tá dando 3 vezes, aqui tá dando 12,5, aqui tá dando 1. Eu vou pegar meus dinheirinhos e vou diversificar mais para cá, que é onde tá dando mais resultado. Pô, e você falando isso, trazendo É até um ROI, exemplo da pai. minha empresa, quando eu contratei o primeiro CS, quase ninguém, nenhuma empresa de RH, né, se tinha CS. Eu falei, vou botar um CS, cara, eu vi que é isso mesmo. O impressionante é que não é que o CS vendeu mais do que o comercial, mas o que me custava para eu ter o comercial, o CS com muito menos teve um resultado ali. Casa muito do que você falou, né, que às vezes você acha que o CS, pô, mas o comercial vende muito. Mas quanto se gastou, né? O meu CAC, custo de aquisição. Cliente, como é que foi, né? E fora que tem outros aspectos. Você libera a banda, por exemplo. Vou dar um exemplo, tá? Se eu tenho uma pessoa que ela é comercial, full, e aquela empresa não tem nenhuma área que atende o meu cliente ou dá algum nível de negócio. Deu qualquer negocinho, ou um probleminha, ou precisa resolver alguma coisa, o cliente vai buscar quem? Na organização. O Exatamente. comercial. Então, no mínimo, Você libera a banda mental do comercial para ele focar em vendas. Então, naturalmente, quando você tem um time estruturado de CS,
o time comercial rende muito mais do que quando eu não tenho. Então você tem outras perspectivas de negócio. E o vendedor, por vezes, odeia isso. Odeia, tipo, um cara quer vender já, ele já meio que ganhou ali, né? Ele tem essa mente de, pô, vendi, eu quero vender, pô. E ali quando tá vindo o cliente, trazendo demanda, pô, isso aqui é dúvida. Isso aí causa talvez um atrito no cliente que faz ele não indicar, né? Porque, tipo, ali ele não... Caraca, o vendedor até fechar comigo tava tranquilo, agora que eu tô trazendo as demandas. Então, pra você que não tem CS, olha aí, já é uma dica fenomenal. E aí, entrando mais um pouquinho, não é nem parte tão técnica, né? Como é que tu entrou nessa área de CS? Como é que foi pra ti? Cara, boa pergunta. Eu me formei na universidade, trabalhava com energia solar e eólica, inclusive. Trabalhei lá em Salvador e aí eu voltei para Natal para fundar uma empresa com mais duas sócias, olhando para sustentabilidade. Chamava Environmakers a empresa. E a gente incubou a empresa lá no IMD. Mas... Isso foi 2015, 2016, mais ou menos. 2016, isso. Aí lá tive contato com tecnologia, porque até então eu não era do mundo da tecnologia. E lá eu conheci a galera toda. Pô, comecei a entender quais eram as demandas da galera, porque como eu tava querendo vender um produto de sustentabilidade, eu tava também entendendo o que é que buscava em outros aspectos. Ali como empreendedor, eu queria gerar receita, né? Eu comecei a ver que as dores da galera tinham dor de atendimento, né? Porque chama de atendimento, dor de vendas, não sei o que, etc. Eu falei, pô, além da minha empresa aqui que eu tô tocando com as meninas, eu vou abrir um negocinho aqui pra vender outras coisas. E aí eu comecei, de alguma forma, me conectar com as empresas ali do EMD e vendi umas consultoriazinhas ali de atendimento na época. Atendimento e vendas. Aí deu certo. Gostei mais de tecnologia. A empresa lá não estava indo muito pro lado da tecnologia. Fui para a Lua 4, a convite de Eduardo, que era era o CEO da Lua 4 na época, hoje é o Danilo. E aí ele fez, bicho, tem a parte aqui comercial, então, porque eu tava fazendo Empretec e eu vendi para ele no Empretec. Vendi umas coisas da Lua 4 lá. Falei, pô, comercial tá precisando e tal. E eu entrei na organização dele de cabeça. Eu falei, pô, comercial, Babi, eu acho que não é muito. Não é muito o que você tá precisando, não. E assim, eu acho que eu não vou conseguir gerar resultado bom, não. Mas vamos fazer atendimento na época. E aí eu entrei na área de atendimento. E eu comecei a estudar. Como todo e qualquer nerd, eu sou muito nerdola. Fui estudar e descobri CS. Por aí, 16, Um 17. atendimento melhorado, achou na época, né? Porra, aí, mas aquilo foi fantástico. Eu sou gerente de sucesso do cliente. Irmão, aquilo era muito, muito legal, era. E era tesão, assim, de ver um negócio trivial, né? Que você parava pra pensar, o conceito é muito simples, pô. É manter, reter, crescer e o cliente ter sucesso usando meu produto. Isso é fantástico. Eu fiquei E com ainda assim, tão tesão poucas vendo. pessoas acordaram. Não, e eu fiquei com tesão vendo aquele conceito e tal, e fudeu, assim. Aí eu entrei nessa área, mergulhei. Em 2017, eu ganhei um prêmio. Me explica, chamaram quem até promoveu o prêmio foi o Murilo Gun. E aí eu fui pra Itália passar uma semana com tudo pago lá na mentoria de Ricardo Bellino, que é Pera. um empreendedor serial, tal, um monte de coisa ele trouxe pro Brasil. E aí eu levei um produtinho pra mostrar pra ele e tal, ó, tem aqui o produtinho e tal. Só que durante a semana inteira eu falei de sucesso do cliente com o povo, trocando ideia. Pá. Era uma galera assim muito rica, dezenas de milhares de dólares pra estar nessa mentoria. E eu paguei 0 centavo. Então, tipo assim, eu tava no meio de uma galera que tinha muita condição financeira, muita ideia, parará, e enfim. E eu fiquei, pô, naquele momento eu tive uma sacada. Tipo assim, meu irmão, entrega o valor pra essa galera. Que, que irado, né? Tipo assim, eu, um boyzão na época, conseguindo trocar papo de igual pra igual, às vezes um pouquinho, trazendo conhecimento e a galera curtindo. E o Belino falou pra mim no final uma parada que até hoje eu não esqueço muito, assim. Apenas um Belino. Eu, Quem não é eu, do mercado, mas... eu mostrei fiz meu pitch tal, ele achou legal, fez, pô, Molilão, você tem que focar em sucesso do cliente. Seu produto é legalzinho e tal, só que mas você tem que voltar pro Brasil. Esse é o papo do CS.
Aqui ficou na minha cabeça. Eu falei, pô, pode crer. O que chamou a atenção do cara foi sucesso do cliente. Na época ninguém falava muito sobre isso. Já ouviu o cliente? É. E aí eu voltei pro Brasil. Na época eu tava com uma paquerinha e tal. Ela foi pra São Paulo trabalhar no Quinto Andar, que é uma empresa de, enfim, locação de imóveis. Pronto, falou no mundo de imóveis, quem disruptou o mercado de locação foi o Quinto Andar, ouvindo o cliente, né? E ela foi lá trabalhar no time de experiência do Quinto Andar, experiência do cliente, e aí, pô, beleza. Vida vai, vida vem. Eu ia pra Pipa no final do ano, cancelei Pipa pra ficar com ela no final do ano. Acho que eu tava um pouquinho apaixonado. Tu tá com ela ainda não, né? Tô até hoje. Olha aí. Até então, hoje. Manda um beijo aí. Um beijo, meu amor. Te amo, cheirosa. O CS subiu aí, ó. E aí, ficou na minha cabeça também o papo do CS. Eu fui pra São Paulo fazer bench, velho. Porque eu tava fechando já contrato aqui de consultoria. Voltei com isso na cabeça. Então vou vender. Pá, só que feito maluco. Sabia nada, não sabia nem o que tem que fazer. E eu fui pra São Paulo, comecei a fazer bench. Fui rodei as Oxigênio, Ace, Cubo, Google for Startups, papapá, saí Campus, né? Google Campus na época. Saí conhecendo tudo com os probleminhas que eu tinha pra resolver na época. Um era de recrutamento de CS, que eu não. Que foi uma das perguntas que você fez, né? O que é que a gente precisa pra contratar gente? E o outro era de jornada. Então saí conversando com muita gente e, pô, não tava conseguindo uma resposta legal pra dar pro meu cliente aqui de Natal. Aí eu lembro que fui lá na Find Me, que é uma empresa aqui de Natal, inclusive. Eles estavam na. Acho que era na Ace. Era um startup da Ace. E quem tava lá era a David, que trabalhou na Finada Go Delivery, que era amigo meu daqui de Natal. Eu falei, pô, David, tô com esses problemas aqui. Ele falou, cara, mano, fui numa palestra ontem lá no Case, que é um evento também que tem em São Paulo. E esse cara aqui deu uma resposta, me mostrou coisas fantásticas. Ele me mostrou os slides, aí tá lá, Guilherme Pellegrino. Aí eu fui e mandei e-mail pra esse bicho, opa, tô aqui em São Paulo, fica até o dia 6 e tal, vamos trocar uma ideia pra eu ver como é que funciona a operação de vocês, piriri pororô. E aí eu conheci Guilherme e trocando ideia de bench e tal, ele me deu as respostas que eu tava procurando ali há 10 dias, ele me deu assim 15 minutos. Numa conversa, ele nunca lembra assim, tipo assim. Não, e o engraçado, o Guilherme é CCO da Sense Data, né? Um dos sócios. Era sócio, agora é só executivo. E na época, eu lembro como se fosse hoje, assim. Cheguei na sala pra conhecer a operação, a sala tava vazia. Não tinha ninguém, tá ligado? Tinha um cara da Vivo, sei lá, enfim, internet instalando ali do lado. Ele aqui do lado de uma tomada, com o celular, trocando ideia comigo. Mas assim, foi a ideia mais alto nível que eu tive em São Paulo, tá ligado? Num contexto tu já caótico. Viu o potencial ali. Num contexto caótico, eu fiz, caralho, esse cara é muito foda, dei muito valor, Guilherme. E aí eu recebi 3 offers nessa época. 2 offers, na verdade. 3 com essa, porque eu saí pra almoçar com ele, trocar ideia, e ele me fez uma oferta pra ir trabalhar na Sense Data. Assim. Não, e na época, das 3 ofertas, era a pior financeiramente, assim, disparado. Porque as outras eram... Uma era pra eu já gerenciar time, então eu já ia como gerente de time. Oferta boa pra caralho, ganhar dinheiro legal, não sei o quê. Só que tava desconectado desse universo, tava mais conectado com marketing. Pô, achei legal, mas... Enfim. E aquele negócio, você tem que ser o papa do sucesso do cliente. Ficava martelando na minha cabeça. Eu falei, pô, é uma empresa de sucesso do cliente, com um software de sucesso do cliente, e eu vou trabalhar com times de sucesso do cliente, criando essa parada no Brasil. Irmão, essa parada aqui. Tu já visualizou? Essa parada aqui. Então eu fui pra lá. Aí Pelego me convidou e tal. Então fiquei ainda umas 2 semanas enrolando ele. Desculpa aí, Pelego, mas deu certo. Porque eu fiquei, meu irmão, eu levei isso pra terapeuta. Eu conversava com a galera, pô, qual oferta eu pego e tal. E aí no final fui pra Sense Data. Foi fantástica a experiência, assim, com a galera construindo. E hoje a Sense Data, pra você que não conhece, cara, das maiores, a maior, acho, no país quando se trata de CS, né? A maior. Quase única, de repente. Quase. Em termos de market share, é uns 80%, assim. Né? Mas aí foi isso, cara. Aí, tipo assim, eu sou engenheiro químico de formação. Como que eu caí aí? Foi lá pelo IMD, abrindo uma empresa, deu errado a sociedade, porque a gente queria visões diferentes do futuro.
fui para a tecnologia, me apaixonei, a mulher foi para Natal, ou foi para São Paulo, e aí eu arrumei esses... Resumindo, a mulher É, salvou o CS. tem essa Não, Por mas eu causa já disso, tava temos um muito com esse papo aqui volume. Eu vou botar o título desse podcast, o Papa do CS. Fazer Não, uma não, figurinha não, tua. ainda não sou o Papa, Cara, não. pra você ver como o conteúdo é alto nível, já se passou aqui quase 1 hora. Já se tornou quase o podcast mais longo. E eu ainda tinha aqui 50 perguntas. Mas para ele voltar outra vez, eu vou já ir para as últimas perguntas. Eu digo, mas o nível tá alto. Cara, o que é que tu tá vendo aí pro sucesso do cliente nos próximos anos, né? Eu sei que, tipo assim, São Paulo já tá mais evoluído, Nordeste é Uhum, mato ainda. O que uhum. é que, o que é que tu tá visualizando? Para onde a bola tá indo com relação ao sucesso do cliente? Boa. É uma conexão com o produto muito forte, fazendo uma estratégia de crescimento bacana. Até a Luciana Teles fala muito disso, de Customer Led Growth. É um tema que eu tô começando a estudar, porque eu estudei Product Led Growth. Customer Led Growth eu não, até então não me aprofundei. Então, é muito essa visão de trazer os trials, e encantar, engajar e fazer a coisa funcionar e vice-versa, e gerar receita. Não vou falar muito para não ser leviano, mas eu acho Sim. que isso é um grande trend, assim. Comunidades, construção e criação, e a partir disso, geração de várias coisas, como awareness, geração de receita, engajamento, etc., ao redor da comunidade, ou seja, o cliente ajudando a marca a Muito gerar bom. Isso aí é um receita. assunto com um podcast inteiro, comunidade. Então, Giga já tem feito aqui em Natal, que é um dos pioneiros, e são pouquíssimos que tem. é isso. Comunidade de cliente, bicho, é um negócio lindo, assim, de ver, sério. Quando tá funcionando, é bizarro. Acho forte. E eu vejo também que essas disciplinas entrando nos espaços acadêmicos, velho. Porque assim, Ainda é muito verde, né? não tem. Você não Você tem olha, é disciplina, sei mato. lá, administração ou sei lá, engenharia de produção, Gestão comercial não do tem um CS, gestão de sucesso do cliente. Uma matéria, sabe? que é o que toda empresa Gestão de tem. experiência, exato. Então acho que eu iria para essas 3 linhas por enquanto. Caramba, muito bom, muito bom. Cara, quem tá precisando de uma força, antes de ir para a última pergunta, tipo assim, quer encontrar o Molina, onde é que tu produz conteúdo, quero ficar melhor em CS, onde é que eu te encontro? Quais são? Boa. E se você, além, né, hoje, lidera uma equipe de sucesso cliente, Molina, mas, tipo assim, hoje você dá consultoria, o que é que você ajuda? Também a gente gosta, né, de arrumar carga pra ter no dia a dia, assim. Cara, inclusive, obrigado pelo convite, que eu tô precisando produzir conteúdo. Você me deu aí um start E eu sou nesse... cliente aqui, eu vou ser cliente desse cara aqui. É isso. Ele já entregou só nesse podcast na consultoria. Mas como é que tem? É isso. Então, assim, vou voltar a produzir conteúdo. Agradecer aí pelo convite que despertou isso em mim. @Molina de Verdade em qualquer rede social, assim. LinkedIn, BeReal, Instagram, Twitter. É o meu arroba. Manda lá um oi, Molina que de se precisar Verdade de força, Pô, preciso de uma ajuda aqui, consultoria, uma tal. dúvida. Hoje o que é que eu trabalho muito com análise 360 e desenho de plano, que é para a pessoa tocar depois sem precisar muito de influência, mentorias, workshops, treinamentos. É meu foco geral, assim. Perfeito, perfeito, muito bom. E aí uma última pergunta pra gente fechar, eu tenho feito ela em todos os podcasts. Você entrar lá no @Molina de Verdade, que é meu Instagram, vai ver só cerveja, porque eu sou sommelier de cerveja Vai também. no LinkedIn. Cara, pergunta lá no Ou LinkedIn. se curte cerveja, segue lá Ou se também. não, chama aí, vamos, né? Cerveja artesanal é minha vida. Cara, outra pergunta que eu gosto de fazer, e eu acho que ela fala muito. Se hoje Molina teve um filho aí, tu já é pai? Porra, tô doidinho pra ser pai, velho. Olha Então a aí, pergunta é boa. filho do CS. Tá ali com 18 anos, seja sem saber o que quer fazer da carreira ou empreender, tem. Quais são os principais conselhos que, pô, o cara só ouviu esse trechinho do podcast quando se trata de carreira? Quais seriam os principais conselhos que o Molina daria para esse filho dele ou para ele quando era mais novo escutar? Entenda quais são os desafios que você quer buscar, assim. Pô, eu não sei quais são, por exemplo. Mas desenhe, minimamente. Não sei porque eu tô em dúvida, ou não sei porque eu não explorei. Tem muitas opções. Para você explorar, você estuda.
e entre em contato com cada uma dessas coisas. Mas eu já sei que eu tenho umas 3 ou 4 coisas que eu quero fazer, por exemplo. Então, liste as 3 ou 4 coisas que você quer fazer, os desafios. Priorize essas 3, 4 coisas. Se conecte com gente que já faz essas 3, 4 coisas que você quer fazer. Pergunte pra elas como é pra elas, o que é que foi pra elas, como é que elas se sentem. Escute. Se possível, se você puder, teste, experimente, arrume alguma coisa, nem que seja como um voluntário. Cresça com aquilo e defina o próximo desafio. Busque gente, etc. Então, acho que é muito se conectar com gente é super importante, bicho. Muito bom. Super importante, assim, tipo, eu tô querendo dar um próximo passo de carreira, por exemplo. O que é que eu vou fazer? Primeiro entender qual é o desafio que eu quero ter. Pô, é trabalhar no B2C, é trabalhar com dados, é fazer isso, é fazer aquilo. Foi o que eu fiz aí recentemente. Que pessoas eu conheço? Fulano, Beltrano, tarará. Pô, como é que é pra você, fulano? Trabalhar assim, nesse modelo, perder por que skills você teve que desenvolver? Eu vou estudando e mapeando as pessoas. Você percebe que existem padrões ao longo da vida. Monta aquele padrão, adequa o seu modelo de execução e pau na máquina. Ou já vê que não é pra você, né? Ou já vê que não... Porra, que é um negócio mais importante do que a experimentação, velho. Você perceber que aquilo não é pra você é muito importante, pô. É muito importante, mano. Muito importante. Cara, que podcast, um MBA. Sério, deixa aí se você tá assistindo no YouTube. O que é que você conseguiu tirar de aprendizado? Se for pelo Spotify, manda lá no nosso Instagram. Mas pra mim, foi um dos melhores podcasts de CS. Eu acho que eu assisti todos os podcasts de CS que o YouTube indicou das 3 primeiras páginas. E pra mim esse tá entre o top 3. Então deixa aí teu comentário, Molina, meu irmão. Valeu, velho. Muito obrigado. Altíssimo nível. E até o próximo Discovery Cast.